Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Martins. Vou trabalhar com vocês a língua portuguesa. Essa difícil tarefa que é o falar da nossa língua portuguesa, nossa língua mãe. Tantas dificuldades que temos no saber falar, não é? E aí o nosso módulo ele vai dividir, pelo nosso curso, as questões da linguagem, da questão das variações linguísticas, a redação oficial, as questões dissertativas, mas serão divididos em blocos e eu espero que vocês fiquem comigo até os últimos momentos das nossas aulas, tudo bem? Então, já começando a apresentação para vocês do material que vamos trabalhar, ele fala assim, são textos que ele equivale a muitas interpretações. No caso aqui, nós temos uma charge, e essa charge, gente, ele acaba falando assim, acabou o livro, você é uma tecnologia inferior. Você ocupa muito espaço, só uma encostadinha e você, no fogo, você já era. E de repente, sabiamente, o livro vem e desliga, no caso, um Kindle, não é? Então, quando nós tivermos essas imagens, é importante que sempre vejamos bloco a bloco, passo a passo, para chegarmos à interpretação final. Vocês viram que só na apresentação do meu slide a gente já tem várias informações. Aqui, que através da leitura, nós temos várias diversidades de interpretação. Aqui nós temos a questão da semântica, que é um assunto importante ser trabalhado. Lei que resolve muitos problemas. Leitura. Então, a brincadeira semântica das palavras, que nós temos o mestre Fernando Pessoa. Ler é levar a alma a passear. E aqui também um texto não verbal, onde demonstra as diferenças que às vezes ficamos voltados para os nossos celulares, os nossos tablets, esquecemos de viver o que está acontecendo no nosso dia a dia. Não deixando que um é melhor que o outro, mas a questão do equilíbrio, não é? Então vamos começar a trabalharmos a nossa aula. O que é comunicar? Comunicar, nós fazemos isso desde quando nós nascemos. Os nossos contatos, aprendemos a lidar com a situação do nosso meio. Então, a comunicação é um dos maiores desafios encontrados nos dias atuais. Seja no ambiente corporativo ou em nossos familiares e amigos. Porque muitas vezes tentamos transmitir uma mensagem por meio da fala, da escrita, dos gestos, das expressões, entre outros mecanismos, mas nem sempre conseguimos verdadeiramente ser compreendidos. E o que falta para nós hoje é sabermos interpretar as coisas, interpretarmos os textos, interpretarmos a fala de alguém, porque às vezes uma própria mensagem no WhatsApp, quando recebemos, às vezes nós nem queríamos falar alguma coisa, mas por uma falta de interpretação, de uma pontuação equivocada, nós já mudamos todo o contexto da história. Então é sempre importante pensarmos nisso. Diante disso, as oportunidades para passarmos a mensagem que é trabalhado é que queremos a eficiência e também que compreendamos a sua essência. E essa compreensão, ela requer trabalharmos bem o processo de uma forma geral. E então eu convido a vocês a participar conosco a conseguir diferenciar as principais diferenças entre a linguagem verbal e não verbal, que é o nosso assunto desse momento. Olha só a dificuldade de interpretarmos os textos. Eu acho que esse material vocês já devem ter visto, que rodou aí nas redes sociais. Olha a dificuldade que nós temos em interpretar textos. Interpretação de textos nos dias de hoje. Olha como que funciona. O anúncio é assim, independente de onde foi colocado esse anúncio, mas vamos ver aqui. Oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 horas às 15 horas na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo número 999. Ótimo, tá toda a informação que precisamos. Acabamos de ler, alguém vem e pergunta, o bolo é de quê? Quanto custa? Posso comprar às 18 horas? Onde você estará? Como faço para comprar? Sendo que todas as informações, ele não precisava fazer essas perguntas. Estava aqui. O bolo é de quê? O bolo é de chocolate. Quanto custa? R$5. Lá ele especificou que das 14 às 17 horas, ele estaria vendendo o bolo. Pergunta se pode comprar às 18. Onde você estará? Na porta da faculdade. E como faço para comprar?
Então hoje nós vemos e não vemos as coisas. E é o que as nossas maiores dificuldades quanto professores de linguagem, porque o aluno não consegue entender os enunciados, os comandos que são nos passados. Aqui é uma linguagem, é um certo modo de comunicarmos. Há necessidade de ter alguma coisa escrita, ter alguma coisa referente, passando as nossas informações? Não tem. Aqui é um elo de comunicação entre a mãe e o seu bebê. E eles vão se entendendo e não tem a necessidade de ter uma legenda. E essa legenda, ela é a legenda realmente dos laços afetivos. Então, outra situação. Tem alguma coisa escrita aqui nessas situações? Não. Que símbolo é esse? Esse símbolo é um símbolo, né, de Wi-Fi. Hoje nós chegamos nos lugares já querendo saber, né, qual que é a sua senha do seu Wi-Fi. Ninguém mais procura saber como nós estamos, sim, qual que é a senha. E essas não tem aqui escrito Wi-Fi, mas nós já sabemos. Por isso, uma das relações muito importantes é a ideia do conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? É a nossa conversa em casa, na escola, nas nossas redes sociais, nos jornais que assistimos, nos jornais que lemos, nas notícias que ouvimos, nas músicas que escutamos, nos memes que vemos e compartilhamos nos vídeos. Imagina, se nós estamos interligados entre eles, nós vamos entender que uma simples imagem dessa pode nos deixar feliz. Não é? Uma imagem dessa deixa muita gente feliz, principalmente se é liberado. Nós temos aqui, esse aqui pelo contrário, esse nos aflige, nos tormenta, conecta dizendo que é uma mensagem que não tem internet, como que eu vou fazer? Alguns conseguem até dar um jeitinho, porque não sei se vocês sabem, mas com a experiência dos meus alunos, me ensinaram que isso aqui pode ser um jogo também em algum momento, né, que você vai clicando na barrinha, serve esse jogo, olha só a interação dentro da linguagem. Isso aqui é uma imagem que dá uma referência de porta de banheiro, por exemplo. Não é a questão do masculino e feminino, dos gêneros. Aqui é o símbolo da justiça. Não tem nada escrito, mas são as relações que nós vamos trabalhando nos textos não verbais, que equivale à ideia dos nossos conhecimentos de mundo. Aqui nós temos, muito mais que meras palavras, o que educa é o exemplo, que trabalha-se bem essa associação da imagem com o texto dito, com o texto falado. Não precisa ser, os dois estão caminhando e atrás uma criança fazendo o mesmo gesto. Então são as diferentes formas do estudo da semântica, da linguagem, do ato de nos comunicarmos. Aqui, senhores, nós vamos ter duas imagens interessantes, também quase não escritas, que são os nossos gestos. Aqui são as várias máscaras, né, as diferenças, o terror, o medo, a repugnância, a raiva, a preocupação, né, a seriedade. Às vezes, nossa, eu tenho tanta coisa para eu estudar e eu começo prestando atenção nessas mudanças de face, porque o nosso corpo ele vai trabalhando, ele muda-se conforme as perspectivas. Existe um livro muito famoso que ele fala que o livro que o nosso corpo fala, que são as nossas posturas, são as nossas linguagens. Somos sinestésicos, não é? A Libra, né, gente? A Libra ela é uma forma de nos comunicarmos, mais uma forma de quê? De trabalharmos aqui, o alfabeto. Quem nunca aprendeu ou tentou falar? E uma dica, façamos Libras, porque está dentro da nossa evolução dentro da linguagem. Aqui, gente, quem não conhece nunca sofreu com esses três personagens. As personagens que mais atormentam a vida dos estudantes referente à língua portuguesa. Nós temos o Calvin, a Mafalda e o H, não é? Quem nunca passou por provas onde, olha só, eles se apresentam nessa imagem e nós adoramos ferrar as suas provas de português, porque, nossa, eu nunca entendo o humor da tira, por isso as possibilidades interpretativas, não é? Isso aqui é só para uma questão, só que eles sempre nos acompanham durante as nossas provas. Como ocorre, né? O que ocorre na questão das comunicações verbais e não verbais? Como se funcionam essas formas de expressão? Então, assim, as formas de expressar as ideias, os desejos, as crenças, os valores. A comunicação verbal divide escrita e oral. E nós vamos ter a comunicação não verbal, que foram as imagens mostradas a vocês.
não é? O gesto, a postura, a expressão facial, o silêncio, o vestuário, né? E a comunicação não verbal enfatiza além do mais o que nós passamos. Então, gente, por hoje é só. E aí nós continuaremos nos próximos blocos a nossa aula de linguagem verbal e não verbal. Até já!